Você conhece alguém que já teve AVC, um derrame cerebral? Eu sou a doutora Stephanie Mares e nesse canal eu vou te ensinar a prevenir as doenças cardiovasculares. Uma delas é o AVC, que causa uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Segundo a OMS, 1 em cada 4 pessoas vão falecer de AVC. E é uma doença que pode ser prevenida, pois tem muitos fatores de risco modificáveis. E quais são esses fatores de risco? Fica aqui para conhecê-los e modificar a sua história. Os fatores são hipertensão arterial, que existe tratamento. Aqui no consultório, a gente utiliza vários tipos de medicamento para controle da pressão arterial. Outra doença que é um fator de risco modificável para AVC é a diabetes, que também tem como tratar com vários tipos de comprimido e em casos mais graves com insulina. Colesterol alto, ele causa placas nas artérias que mandam o sangue para o cérebro e essas placas podem fazer o entupimento e gerar o AVC. Então é muito importante o controle do colesterol e o uso de medicamentos para deixar o LDL colesterol baixo. Aqui no canal, inclusive, já fizemos um vídeo sobre o controle do LDL com as estatinas. Outro fator de risco importante é o tabagismo, uma vez que ele faz uma vasoconstricção das artérias e aumenta muito o risco de AVC, especialmente em mulheres, que é um sexo muito vulnerável a ter AVC. Quem aqui não conhece uma senhorinha que está acamada, não consegue sair de casa ou numa cadeira de roda porque teve um AVC? É um fator de risco muito grave, especialmente se a mulher fuma. Obesidade é uma doença que é associada ao colesterol alto, à pressão alta, à diabetes e diretamente ligada ao sedentarismo. Daí a importância de fazer atividade física, manter um bom controle de peso e o exercício físico ele também faz a vasodilatação. A vasodilatação é ótima para facilitar a chegada do sangue ao nosso cérebro. E, por fim, um fator de risco muito importante e que pode ser também modificado, tratado em acompanhamento com o cardiologista são as arritmias, especialmente a fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia que faz com que o coração bata fora do ritmo e isso proporciona a possibilidade de formarem trombos dentro do coração que então sobem para o cérebro e dá esse entupimento causado pelo coágulo. Daí a importância, por exemplo, de em alguns casos tomarem anticoagulante. A forma como a gente tem de tentar identificar um risco aumentado de ter AVC é fazendo alguns exames complementares que o seu cardiologista pode solicitar. São eles: eletrocardiograma, justamente para identificar se tem aquela arritmia do tipo fibrilação atrial. Ecocardiograma, para tentar descobrir se existe algum trombo no coração ou se nasceu com alguma alteração congênita que facilite a formação de trombos, ou até mesmo coração grande. A gente já conversou aqui também de insuficiência cardíaca no canal. Por exemplo, pacientes com chagas e insuficiência cardíaca têm um risco muito aumentado de ter AVC, por esse risco trombótico, e aí a necessidade de usar anticoagulante. Por fim, o Doppler de carótida, que é aquele exame como se fosse um ultrassom para identificar aquelas placas de colesterol. Quando as placas estão discretas, pequenas, meus pacientes acabam sempre recebendo alguma dose de estatina, por exemplo, rosuvastatina, para prevenir que a placa não cresça. Infelizmente, na medicina, até hoje a gente ainda não descobriu um remédio que faça eliminar uma placa já existente. Daí a importância de prevenir, a prevenção de evitar as placas surgirem. Mas se você já tiver uma placa, é importante o acompanhamento anual, pelo menos uma vez no ano, para ver o tamanho dessa placa. Se em algum momento essa placa ficar maior que 70%, então precisaríamos intervir, colocar, por exemplo, um stent, uma angioplastia, para evitar do sangue ter dificuldade de chegar ao cérebro.
todos esses exames vão ajudar na prevenção do AVC. Caso ele aconteça, existe tratamento. E o tratamento precisa ocorrer de forma bem rápida. Então, o mais importante é diagnosticar o AVC de forma rápida. Felizmente, muitas pessoas têm AVC enquanto estão dormindo. E aí o companheiro só descobre quando vai tentar acordar a pessoa e ela está com dificuldade de mexer um lado do corpo. Mas se isso acontecer com alguém próximo a você, enquanto ele estiver acordado, se começar a ter dificuldade de mexer um dos lados, dificuldade, sensação de peso na mão, dormência nas pernas, a fala começar a embolar, dificuldade com a língua, leve imediatamente a um pronto-socorro. Isso porque o tratamento nas 3 horas, no máximo 4 horas e meia, pode fazer toda a diferença, uma vez que podem ser usados trombolíticos para desentupir aquele vaso que está com um coágulo e aí reduzir muito as sequelas que podem acontecer por conta desse AVC. Se você conhece alguém que tem algum daqueles fatores de risco modificáveis que a gente conversou aqui, encaminhe esse vídeo para ele, para que ele possa também buscar ajuda para modificar a sua história de vida e prevenir o AVC. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like e siga acompanhando o canal para essas e outras dicas. Um abraço!